Bom dia, pessoas! Tudo bem por aí? Hoje eu quero trazer para você um relato da minha experiência pessoal com a tal da menopausa. Gente, esta condição agora faz parte do meu repertório de experiências de vida. Meninos, vou contar para vocês uma coisa. É bem interessante essa história de menopausa, viu? Pode estar o maior frio do mundo, né? Pode estar caindo neve e de repente, do nada, aparece um calor. E no meu caso, o calor vinha daqui, dessa região. Aí de repente ele começava a se espalhar pelo corpo, se espalhar e de repente eu tava suando. E isso principalmente acontecia comigo à noite. Quando eu tava dormindo, meu edredom super gostoso, de repente a pessoa começa a descobrir tudo. E tinha horas que tinha até que tirar o pijama, porque estava insuportável o calor. Além disso, eu também comecei a sentir outras coisas, né? Comecei a perceber a pele diferente, a cicatrização diferente, né? Qualquer machucadinho, cortezinho, demorava mais tempo para cicatrizar. Eu tive dores na junta, né? Problema de junta. Junta tudo e joga fora, né? Dor nas articulações. Então eu comecei a perceber que, cara, que é isso que está acontecendo comigo? E foi neste período que eu percebi também os meus ciclos, né, os ciclos de menstruação já modificando. Primeiro eles começaram a ter períodos diferentes, ao invés de serem regulados ciclos de 5 dias, como sempre foram, passaram a ser ciclos de 3, ciclos de 15. Depois eu passei a ter os meus ciclos não em 28 dias, nem em 30, mas a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses, até que eu tive o último ciclo. Isso foi em julho de 2020, né? A gente está aqui em janeiro de 2021 e eu não tenho mais ciclo menstrual. Nossa, que maravilha não ter ciclo menstrual. Porém, tem uma série de outras coisas que começaram a acontecer no meu corpo e que não eram tão legais assim, né? Aí eu falei, ok, se isso está acontecendo é porque eu criei isso. Eu criei que a menopausa tem que ser assim, que a gente tem que ter os calores, que, enfim, o corpo começa a agir de outra forma, fica mais lento, blá 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 blá. Eu comprei isso. E tudo aquilo que a gente compra como verdadeiro para nós, a gente torna real. Falei, ok, por que eu estou escolhendo isso? Né? Isso é uma escolha minha mesmo? Uma mulher em sã consciência escolheria passar este período com tudo isso? Não, não, isso não me pertence, isso não é meu. Então, eu, a princípio, né, comecei a fazer pesquisas e comecei a ir para lá, vou dar umas gugadas, né? Menopausa, como diminuir os sintomas. E aí comecei a perceber o que eu podia mudar na minha alimentação. E tinha a opção também de você fazer introdução de hormônios no seu corpo, né? Colocar aí mais estrogênios e tal. E aí, enfim, como eu já venho trabalhando com processos de expansão de consciência, processos energéticos, eu falei, ok, tem tudo isso que dizem sobre a menopausa e eu tô comprando estes pontos de vista. Né? Toda vez que eu vou lá fuçar no Google, eu encontro mais pontos de vista a respeito deste assunto. Né? Tudo que acontece com as mulheres que entram na menopausa. E para cada coisa que eu ia lendo, eu ia criando, eu ia comprando aquilo como sendo, então é normal. É normal isso acontecer. E eu falei assim, peraí, normal?
Será que eu tô querendo ser normal, igual a todas as pessoas? Será que eu não posso escolher diferente, fazer diferente? Aí eu falo assim, ok, todos estes pontos de vista a respeito da menopausa. Vocês aí, seus pontos de vista. Eu não escolho vocês. Eu escolho fazer diferente. Corpo, vamos engajar comigo aí? O que você requer para que essa mudança que agora você está passando seja tranquila, seja leve, seja fácil, né? Porque não acontece com todas as mulheres. Não, tem mulheres que simplesmente param, encerram seus ciclos e continuam vivendo a vida sem todos esses sintomas, né? Então, comecei a fazer perguntas, principalmente para o meu corpo, né? Corpo, o que você requer agora, né? Tem alguma mudança acontecendo com você? Eu já percebi. E como é que isso pode ser mais fácil para nós? E aí eu ia percebendo mudanças do que meu corpo precisa para esta fase. Sim, tive que modificar alguma coisa na minha alimentação? Sim. E o meu corpo sabia exatamente quais eram os tipos de alimentos mais favoráveis para ele, para realmente incorporar essa mudança de um jeito suave. O nosso corpo fala com a gente o tempo todo. E se a gente prestar atenção no corpo e não no que as pessoas falam sobre o que tem que acontecer, se a gente não se aliar com isso e a gente estiver numa conversa com o nosso corpo, a gente pode passar por qualquer transformação que o corpo requeira de um jeito mais gentil com ele. E aí eu fiz perguntas, né, sobre tudo o que estava acontecendo. Né, que tipo de alimento você quer? Você gostaria que a gente usasse hormônios? E o meu corpo falava não. Né? Então eu falei, ok, e o que mais é possível? O que mais a gente pode fazer aqui? O que mais se requer? O que mais pode ser uma contribuição para você agora, corpo, nesta sua passagem, nessa sua transformação incrível? E aí, como eu conheço vários processos corporais, comecei a fazer autoaplicações. Não só autoaplicações, mas também toda vez que eu era atendida por alguém, né, eu trazia a vontade de trabalhar isso, né, para que a pessoa que me atendesse fizesse perguntas ao meu corpo sobre qual processo podia contribuir com essa fase, com essa passagem. E aí foram muitos processos, né? Eu usei bastante facelift, MTV-SS, barras de Access, e isso já venho fazendo desde o começo de 2020, né? Foi quando esses sintomas começaram a aparecer. E aí, fazendo processo, prestando atenção, e os calores, pessoal, continuavam ali. Eu falei, caraca, tem uma pergunta que eu não fiz? A quem isso pertence? Uau, a quem isso pertence? Isso pertence a tantas pessoas. E aí comecei a identificar onde é que eu tinha comprado os pontos de vista sobre quão árdua tinha que ser a menopausa. Grande maioria deles está na minha linhagem feminina, né? Eu me lembro da minha avó se abanando, reclamando do suor, dos calores. Me lembro da minha mãe resmungando, toda esbaforida lá de calores. Eu falei assim, uau, se elas escolheram isso, ok, não é a minha escolha, né? Então, devolvi esse sintoma, o do calor, que era o que mais me incomodava, devolvi para as pessoas. E aí, desculpa a interrupção, caiu aqui o aparelho. Eu comecei a fazer perguntas para o meu corpo, né? Devolvi para as pessoas a quem isso pertencia e comecei a fazer mais perguntas. Tá bom, corpo, e agora que eu sei que isso não é meu, mas tá vivo aqui em você, o que mais é possível? O que você requer, corpício querido, né, para
lidar com essa transformação de uma forma mais gentil com você. Então, eu vi a publicação de um curso de 3 dias de corpos com a Naomi, aqui em São Paulo. E na hora que eu vi isso, o meu corpo fez: uhul, escolhe isso, por favor! E uau, realmente, corpo, muito obrigada, né, por ser tão eficiente em avisar aí o que pode ser a contribuição para você. Escolhi fazer esse curso, são 3 dias trabalhando com 54 processos corporais, para tudo que vocês possam imaginar, processos energéticos. E olha só o que acontece. Nos 3 dias de curso, o meu corpo pediu o mesmo processo 3 vezes. Olha que interessante, corpo. E esse processo que o meu corpo pediu tinha a ver com o sistema glandular. Falei, olha, danadinho, né? Escolheu um processinho e quer receber muito dele. E que assim seja. Podia ter escolhido outros, mas escolheu esse. E aí aprendi esse processo, aprendi todos os outros processos e eu venho todos os dias aplicando processos corporais. Não necessariamente eu vou aplicar aquele, porque a cada dia o meu corpo requer uma energia diferente. Então, não é que tem um processo em Access para a menopausa. Tem vários processos. E a sabedoria é estar em contato com o seu corpo e perguntar quais desses processos podem ser a contribuição. Qual processo eu posso usar hoje no meu corpo que traga mais harmonia, mais equilíbrio, mais força, mais saúde para ele? E assim vem sendo desde o final do ano passado. Todos os dias eu faço autoaplicação 2 vezes por dia no meu corpo. Adivinha o que aconteceu? Logo depois do curso de 3 dias de corpos? Adeus calor! Adeus fogachos! Sumiu, desapareceu. Desapareceram. Não só esse sintoma, mas outros sintomas desapareceram. Ainda tem alguns outros. E eu continuo nesse espaço de fazer perguntas para o que o corpo requer, né? E não é porque a gente tem na nossa linhagem, não é porque a gente tem uma herança genética de pessoas que desenvolveram doenças e tudo mais, que a gente tem que necessariamente desenvolver isso. É realmente uma escolha. Então, o que faz com que a gente possa lidar com isso? A consciência. Quanto mais consciência a gente tem sobre o que se passa com a gente, mais a gente pode transformar isso. São escolhas. Por mais que seja absurdo a gente achar que, como é que eu vou escolher um negócio desse? Enfim, não importa o motivo. Se você escolheu, tá tudo bem também. Pode desescolher. Né? Então, eu venho usando regularmente esses processos, fazendo isso com o meu corpo, fazendo perguntas e criando junto com o meu corpo uma outra realidade, aquela que eu verdadeiramente escolho para mim. Então segue aqui o meu relato. Se você é uma destas pessoas que tem aí sintomas de qualquer que seja a doença, saiba, pessoa, que você criou isso. E como você é uma pessoa criadora incrível, você pode criar outra coisa também. O que se requer? Como é que você pode mudar tudo isso? Quanta consciência você pode ter das suas criações para criar além disso, criar diferente. Então, um bom dia para vocês. Criem com os seus corpos. Essa experiência ela é muito, mas muito gratificante. Uma parceria incrível. Um beijo.